Esse vídeo é muito difícil de gravar porque é a primeira vez que eu passo por tudo isso e ainda estou no processo. É a primeira vez que eu fui demitida aqui no Japão, ainda mais por motivo de doença, e agora o processo é pedir a isenção do Nenkin, que é a aposentadoria japonesa, pedir isenção do seguro de saúde da prefeitura, o Kokumi Hoken, e da entrada no seguro-desemprego. Então eu tenho muita burocracia para resolver e eu tô totalmente perdida, mas eu vou mostrar o que eu tô fazendo. Se você mora no Japão e tem medo de ficar sem renda por motivo de doença, esse vídeo é para te ajudar e poupar meses de estresse e dívidas aí na sua vida. Eu vou te mostrar um pouco do que eu sei, eu não sei de tudo, mas eu vou estar aqui postando uma série de vídeos de como está sendo o meu processo. E se você se identificar, já se inscreve, já curte aqui esse vídeo para você não perder nenhum dos outros. Oi gente, meu nome é Milena, eu moro no Japão há 10 anos. Em 2025 me aconteceram coisas que eu nunca imaginei passar na vida e por conta disso a gente está aqui nesses processos burocráticos. Eu trabalhava com carros há mais ou menos 1 ano e 6 meses e eu comecei a ter alguns sintomas esquisitos. Comecei a procurar médicos, a fazer exames e teve vários diagnósticos como diabetes, colesterol, bursite, nervo inflamado, possível nervo ciático. Mas por fim eu descobri que eu tinha uma condição chamada cervicobraquial com inversão da lordose. E até chegar na cervicobraquial muita coisa aconteceu, mas isso vai ser papo para outro vídeo, tá bom? Quando eu descobri isso, os sintomas basicamente era perda de força do braço esquerdo, perda de mobilidade, ele ficava totalmente travado, e também do pescoço, dor intensa, formigamento, queimação, a ponto que eu só conseguia, ficar totalmente imóvel, sentado, deitada, e mesmo assim doía. Para fazer com que ele voltasse a se mexer, eu tinha que tomar injeção, tinha que fazer máquinas de choque, máquinas quentes para aquecer o músculo, porque ele estava inflamado. E até o músculo desinflamar demorava de 1 semana a 2. Foi o meu primeiro atestado médico. E depois disso eu voltei a trabalhar antes do tempo, como eu contei no outro vídeo, e isso foi prejudicando, acredito, a minha condição de saúde, porque eu comecei a sentir que eu não tinha mais o controle do meu braço esquerdo. Às vezes eu estava trabalhando e eu sentia ele amortecer do nada, e mesmo eu mandando impulso, eu sentia que ele não estava correspondendo, sabe? Puxada, porque eu não sabia o que era. Eu tentava não pegar tanto peso, não fazer tão rápido o movimento, mas trabalho é trabalho e, não tenho o que fazer, né? E então eu voltei no médico, eu expliquei pra ele que ainda estava tendo formigamento. Foi aí que eu fiz uma ressonância magnética e descobri que eu tenho hérnia de disco no pescoço e uma possível hérnia de disco na lombar. Quando eu descobri o diagnóstico da hérnia, o médico me afastou durante 2 semanas e falou que provavelmente era por conta do serviço pesado e repetitivo e da minha postura durante o trabalho que estava fazendo com que o quadro se avançasse. E essas 2 semanas passaram, eu voltei no médico que ainda estava com dor e ele me deu mais 2 semanas. Foi aí que a minha empreiteira e a empresa resolveram me demitir ainda de atestado, porque eles precisavam de gente, precisava que eu voltasse ao trabalho, mas como a minha condição era grave, ainda mais que é no pescoço, né? Então eu não ia conseguir, mesmo voltando, talvez ia prejudicar mais, então eles me demitiram. Como foi minha primeira demissão, ainda mais por motivo de doença, eu fiquei completamente perdida, sem saber o que eu tinha que fazer, sem saber o que seria daqui pra frente. Emocionalmente eu fiquei abalada também, por mais que eu já sabia que isso uma hora ia acontecer, porque ao longo do período que eu estava trabalhando, as minhas dores e dificuldades foram aumentando muito. Então, por mais que a gente sente que tem alguma coisa de errado, sobreviver, manter o custo de vida aqui é necessidade. Então, eu não queria muito ter que parar naquele momento, mas a vida quis assim e assim foi feito. E com tudo isso, eu comecei a pesquisar qual que eram os passos que eu tinha que seguir a partir de agora. Antes de conseguir ir para esse caminho, aconteceram coisas que eu não sabia. Por exemplo, quando você se machuca dentro de uma empresa, você tem que acionar diretamente o seguro da empresa, ou no caso que é o ROSAI. Só que em momento nenhum a empreiteira não me deu essa informação. E eu não sabia o que eu tinha, eu ia no médico por conta própria, eu usava o meu Shakai Roken. Os médicos também não davam uma resposta clara, não falavam que era uma doença grave. E eu fui lidando com isso assim, porque a gente precisa pagar contas, como eu falei. Então,
ninguém sabia, né? Eu não sabia nem explicar, falava pra empreiteira, ó, o médico falou que é nervo inflamado. A empreiteira zombava achando que eu tava de frescura. Mas eu não conseguia mexer, realmente não conseguia mexer os braços, o pescoço. E foi um processo doloroso. Acho que por ter sido um processo tão doloroso também, eu não conseguia pensar na parte mais legal, assim, na coisa da empreiteira me explicar que eles deviam pagar o meu médico, que eles deviam acionar o seguro da empresa pra mim, já que eu tava me lesionando, trabalhando pra eles. E como eu não tava possibilitada fisicamente e emocionalmente de ir atrás desses direitos, eu acabei seguindo o que a empreiteira falava e não acionei esse Roquem, né? Esse seguro. Achei que era tudo a mesma coisa e não é. Não é, gente. E como eu falei no outro vídeo, eu tava sofrendo bastante emocionalmente por conta do abuso de poder da líder. Então eu não tinha cabeça, eu não tinha informação suficiente, não tem ninguém contando isso na internet aqui, assim, desabafando igual eu tô fazendo agora, pra gente saber que não pode, que isso dá pra denunciar, que dá pra entrar em processos contra. Foi o meu caso, então eu fiz tudo por conta própria e eu resolvi que eu iria entrar no seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego ele cobre mais do que o seguro auxílio-doença, né, o XBOTAT. E eu podia estar em um dos dois, eu optei por já entrar direto no seguro-desemprego. Aonde é que eu tô nesse processo todo? Quando você sai da empresa, eles demoram mais ou menos uma semana, 2 para te dar um documento que você pode levar na Hello Work e comprova que você parou de trabalhar, o motivo que parou de trabalhar e comprova que você não tá mais participando do seguro de saúde que a empresa paga metade, você paga metade, que é o Chakai Roquem. Então, o meu saiu rapidinho, o meu último dia de empresa foi 17 de dezembro, dia 24 de dezembro o documento estava pronto e eu fui buscar em mãos, porque deu um rolê também aí que eu precisei ir lá resolver. Dando esse documento, dia 24, dia 25 de dezembro, eu já fui na Hello Work mais próxima da minha casa para dar entrada no seguro-desemprego. Gente, como eu fui mandada embora, demora cerca de 7 dias só o período de elegibilidade que fala, vou deixar aqui escrito. E depois desse período, você já recebe. Como eu dei a entrada no seguro-desemprego no dia 25, na Hello Work mais perto da minha casa, e dia 26 começou o feriado de final do ano, esse tempo de feriado ele não conta, infelizmente, é feriado, tá tudo bem. Então começou a contar a partir do dia 5 de janeiro, e aí é 7 dias de espera para poder receber a primeira parcela. Então é bem rapidinho, tá? Porque eu fui mandada embora. Mas quem pede a demissão, quem pede as contas, geralmente esse tempo de espera é de 2 a 3 meses para receber a primeira parcela, tá? Antes de eu receber a primeira parcela, que ainda vou receber, eu tive que ir lá. E eu fui lá fazer busca de emprego. Quando você dá a entrada no seguro-desemprego, você tem que estar procurando emprego, né? Então, você tem que pedir ajuda da Hello Work para achar um emprego para você. Aí a Hello Work abriu dia 5, dia 6 eu tava lá na porta procurando emprego. Se você não vai, aí você não recebe a sua parcela do seguro, tá, gente? Então tem que ir certinho. Geralmente você vai na Hello Work procurar emprego e depois você vai no dia que você vai receber a parcela para mostrar que você não tá trabalhando e você vai no horário que eles marcam, como uma entrevista. Essa vez eles marcaram para 2 horas da tarde, na próxima vez pode ser de manhã, para realmente dizer que você não tá trabalhando e não tá mentindo, que você tá procurando e para você tá recebendo, tá? Se você faz arubaito ou se você faz algum outro serviço, você tem que declarar isso em todas as entrevistas que você for, para eles fazer o desconto do valor que você recebe do seguro, tá bom? É informação importante essa. Aí, outros processos que veio depois de eu dar entrada no seguro-desemprego. Hoje, dia 7/1, eu fui na prefeitura para pedir a isenção do Nenquim, que é a aposentadoria, e a isenção do Cocumin Roquem, que é o seguro de saúde da prefeitura. Por que eu fiz isso, gente? O seguro-desemprego, ele paga uma porcentagem de acordo com os seus últimos 6 meses de trabalho, porém não é o salário que você estava acostumado a receber. Então, mesmo você recebendo o seguro, pode ser que fique apertado aí, né, passar um mês. E você tem direito total de pedir isenção por você estar sem a renda, sem uma renda adequada, por você estar em condições ainda mais com saúde debilitada. E eu fui lá fazer isso. E eu fui esperta dessa vez porque eu já tive problemas com o Nenquim. Pra quem não sabe, eu já trabalhei como autônoma no Japão, com Kodin.
E quando você é Codin, chega algumas cartas em casa, né, enviada da prefeitura, mas eu meio que ignorei essas cartas do Nenquim, e por ignorar eu tava ficando em dívida com eles, sem saber, sabe? Porque nunca tinha ouço falar que o Nenquim fica rodando, mesmo você tendo parado de pagar o Chacai Roquem, ou você, tipo assim, tá como Codinha, eu não sabia que o Nenquim rodava, gente. Desculpa, eu tinha 19 anos na época, então eu não entendia nada de Japão, nada de nada, sabe? E eu voltei a pagar o Chacai Roquem, essa dívida veio e veio em peso, mais ou menos 360 mil ienes para pagar de uma vez. Senão eles iam congelar os meus bens, eles iam congelar minha conta, no caso, ou eles iam retirar o valor da minha conta se caso tivesse esse dinheiro lá, tipo assim. Então, eu tive que ir lá me humilhar no escritório do Nenquim e falar: eu não sabia, me desculpa. Se vocês fizerem um valor um pouco mais baixo, eu consigo pagar à vista. Tive que negociar, em outras línguas, né? E negociando, eu paguei a bagatela de 230 mil ienes de uma vez e morreu, né? Tipo, esse período de 3 anos e meio que eu fiquei como autônoma trabalhando em campo de golfe, ele foi pago de uma vez, que de qualquer maneira eles iam tirar minhas coisas. E agora no Japão essa questão do Nenquim tá cada vez mais severa, porque a gente tá com uma primeira-ministra que tá mudando as leis ainda mais para estrangeiro e ainda mais sobre obrigatoriedade de pagar todos os impostos certinho, para conseguir tirar o visto. Então eu já fui mais ligeira dessa vez e assim que eu consegui dar entrada no seguro-desemprego, eu já fui correndo para a prefeitura para resolver isso. Quando eu falei pra moça que eu fui demitida por motivo de saúde e eu tinha testado, ela me disse que eu posso também fazer a isenção do Kokumin Roken e que ainda assim eu ganharia desconto também nas vezes que eu fosse no médico, de mais ou menos 30%. Então, mesmo que o médico sairia, tipo, por minha conta e risco, eu tenho direito da prefeitura bancar 30% dos custos médicos, já que eu tenho direito dessas isenções e tal, e por eu estar desempregada, não ter renda também, né? E a gente fez todo o processo, você tem que levar os seus documentos, Ariocado, My Number, tem que levar o documento que afirma que você foi demitido, se foi você que pediu a demissão ou se foi eles que deram, e, tipo, o documento médico que mostra que você tá nessa condição de saúde, né? E aí eu recebi vários papéis aqui, gente, ó. A moça que me atendeu foi muito fofa, ela me deu vários documentos, assim, para eu poder entender melhor o sistema do Japão. Tem aqui em espanhol, eu nem vi se tinha em português. Português, ó, tem até QR Code em português para eu entender o sistema de aposentadoria no Japão, para eu entender o sistema de saúde também, ó, ela me deu esse livrinho aqui. E eu voltei agora em pouco da prefeitura, então eu vou estudar melhor o que tá falando em cada coisa dessa aqui, né? Mas eu consegui fazer o documento, ó, pra pedir a isenção, ela assinou. E aí eu tenho que esperar mais ou menos, acho que um mês, que vai chegar alguma coisa aqui em casa. E quando chegar, eu tenho que levar isso lá pra mostrar, porque a gente fez a solicitação. Provavelmente vai chegar a confirmação. Mas se o Haga aqui pra pagar, né, se a conta pra pagar chegar antes, não preciso pagar. Eu levo tudo isso quando tiver a confirmação, se deu certo ou não a minha isenção. Se caso não der certo a isenção total, tem a possibilidade de dar certo a isenção parcial, né? Então, tem que esperar para ver qual que vai ser o meu caso. No caso, agora, eles estão fazendo o estudo que a gente fala Shinsa, que eu não sei falar em português, que é o Shinsa. É verificação de tudo, para ver se eu tenho condição de bancar, não, se eu tô mentindo e blá blá blá. Aí eu recebi outros documentos que é pro Kokumin Roken, provavelmente. Esse documento é o documento da Hello Work. E quando eu receber o meu primeiro salário, eu acho que eu vou receber uma folha parecida com essa. E nessa folha vai ter um número que, se eu me enquadrar se esse número estiver dentro da tabela do Kokumin Roken, pelo que eu entendi, eu serei isenta. Então, também tenho que esperar. E tudo isso você tem que dar entrada antes, conversar na prefeitura que é da sua região, pedir para eles dão entrada, mas mesmo assim a resposta não sai na hora. Processos formiguinha. Então, como vocês podem ver, esse é só o começo dos processos, porque tudo demora um pouquinho, né? Eu precisei esperar o documento da empreiteira, para aí sim eu dar entrada no seguro, para daí esperar os 7 dias, só que daí teve o final do ano, e aí eu fui lá na Hello Work para fazer soldan, procurar emprego, aí depois tem que ir na prefeitura, aí você tem que pedir isenção, e agora, ainda mais agora que é começo do ano, geralmente a isenção
de Nenquim da aposentadoria. Geralmente é num período do começo do ano também, eu não lembro se vai até março. Então, são tudo processos e eu tô só no começo e eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos o que eu recebi de isenção, o que eu vou receber de seguro-desemprego, como que é o cálculo certinho, se tá funcionando pra mim, pro meu custo de vida, como que tá indo a minha realidade. Então, se você tá gostando de me acompanhar e de saber desses assuntos e de ver a experiência real de alguém que caiu num furacão e tá só tentando resolver e equilibrar e fazer a limonada com os limão que a vida tá dando, já se inscreva aqui no canal, já curte esse vídeo, mande pra alguém que possa estar passando por esse processo ou quase lá. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, né? Por mais que a gente planeje, a gente não sabe. Dando tudo aqui pra vocês, a realidade e como que tá sendo. Inclusive, se tudo der errado, vocês vão ficar sabendo. Os erros, os acertos, os perrengues, é tudo assim aqui nesse canal, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!